Olá pessoal, tudo bem com você? Seguindo aqui com a nossa série Histórias dos Evangelhos, e hoje eu venho falar de uma passagem maravilhosa em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, e que é um momento super importante do ministério de Jesus, em que ele é reconhecido pela primeira vez como o Cristo. E nesse sentido eu gostaria de deixar aqui um esclarecimento. Muitas vezes nós pensamos que Cristo é o sobrenome de Jesus, quando na realidade não é nada disso. Jesus é um personagem histórico, um mestre, um professor, um apóstolo, um profeta. Ele teve várias funções, mas o Cristo diz respeito a algo muito maior, muito mais amplo, que ele veio fazer. Algumas pessoas dizem que Cristo é uma dimensão de consciência. E a Bíblia está cheia de personagens que ocupam essa função, esse lugar espiritual do Cristo. Então nós temos Moisés, Elias, Davi, o próprio João Batista, que eu trouxe no episódio passado, é um exemplo de Cristo. E o que é que eu estou entendendo por Cristo? Não sei se vocês conhecem, com certeza conhecem, a expressão que fala que às vezes nós pegamos uma pessoa para Cristo. O Cristo é aquela pessoa que leva sobre si, muitas vezes, o pecado dos outros, que é o que Jesus Cristo, né? Jesus, o Cristo, veio fazer. Por que é que eu estou insistindo nessa diferença? Porque Pedro, né, Simão Pedro, aqui nesse capítulo de Mateus, vai reconhecer Jesus pela primeira vez como o Cristo. Então, eu vou ler aqui a passagem para vocês. Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? E eles disseram: Alguns dizem que és João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Então também é muito comum considerar os grandes profetas do Antigo Testamento como Cristos, porque afinal de contas eram homens que se entregavam a algo muito maior e sofriam muitas vezes as consequências disso. Nós temos, por exemplo, o caso de Isaías, que foi um grande profeta, um diplomata, um homem extremamente culto, mas que foi cerrado ao meio. Isso mesmo, Isaías foi cerrado ao meio no reinado de Manassés, que era um rei muito tirânico, muito perverso. Então, esses homens verdadeiramente entregavam as suas vidas a algo muito maior, em nome de algo muito maior, e levavam sobre si os pecados das pessoas. Por isso que a gente usa realmente a expressão pegar para Cristo. É alguém que vai ser uma espécie de um bode expiatório naquela situação. E nesse caso aqui é uma função espiritual. Disse-lhes ele: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. Essa é uma passagem super famosa. Nós temos aqui Simão, que era aquele homem estressado, com uma mentalidade de escravo, aquele homem que dependia da sua própria sobrevivência, na força do seu braço, transicionando para Pedro. Pedro é a pedra, é a rocha sobre a qual a igreja é construída. E Jesus nomeia Simão, ele atribui, na verdade, a Simão esta função, porque ele compreende naquele momento o que Jesus veio fazer. E é muito interessante quando Jesus diz: carne e sangue não te revelaram isso. Por quê? Porque Jesus está falando aqui de uma revelação que é
espiritual. Ela não vem do entendimento, ela não vem da mente, mas ela vem de um outro lugar, que é o lugar do Espírito, é o lugar da centelha divina, e o Espírito é o Filho de Deus. É nesse sentido que ele diz: carne e sangue não te revelaram. Esta cena está na 4ª temporada de The Chosen, é uma cena emocionante que eu sugiro que vocês assistam. Também sugiro que vocês revisitem nos evangelhos esse episódio e deixo novamente o convite para o workshop The Chosen, Os Escolhidos, no dia 29 de julho, das 19 às 22 horas. Até mais!